Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com os demais. Eu fico grato ao Senhor por ter a oportunidade, de mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor junto com os irmãos. Mas antes de eu ler o versículo da palavra de Deus, do assunto que vai ser tratado, quero orar ao Senhor. Pai querido, Senhor Deus, eu te dou graças, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço pela vida que não me pertence, mas pertence a Ti. A oportunidade, Senhor Deus, que eu tenho um prazer muito grande de desfrutar desse fôlego de vida que o Senhor colocou em minhas narinas, Pai, para que eu possa viver. Senhor, também, Senhor, eu peço revelação, Senhor Deus, da Tua palavra, que o Senhor fale comigo. Pai querido, que a palavra do Senhor entre no meu coração neste momento, que o Senhor possa usar a minha mente e que a minha boca seja apenas uma atalaia do Senhor para falar aquilo, Senhor Deus, que a igreja precisa ouvir da parte do Senhor. Sendo assim, eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos aqui diante do livro de Efésios, no capítulo 4, e aqui vai falar a exortação à unidade, ou seja, Paulo aqui ele vai dar uma exortação aos irmãos, ele vai dar uma exortação para a igreja, Ele vai aqui tratar de assunto do meu interesse e do seu interesse. Então vamos à palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Quero que os irmãos peguem a sua Bíblia e confira a palavra de Deus junto comigo. Após aqui o versículo tratado, quero que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas para que junto a gente possamos aprender melhor a palavra do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, Paulo, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que foste chamado, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, ele quer que nós andamos aqui em amor, suportando-vos uns aos outros, E também ele fala para nós guardar a unidade, do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz, eu posso entender que o Espírito Santo de Deus, quando ele habita no coração de um ser humano, ele vai fazer transformação e vai trazer luz da palavra de Deus, vai trazer revelação da palavra do Senhor. E continuando, no versículo 11, ele diz assim: Ele mesmo, ele, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, vemos Paulo aqui, ele agora tratando, na igreja do Senhor. Aqui ele vai trazer, uma exortação a nós e um ponto que nós possamos aqui nos colocarmos no versículo 14. Ele diz assim: olha,
né? Essas são as minhas palavras. Ele diz assim: olha, irmãos, né? Chamando a minha atenção e chamando a atenção da igreja. Ele é como que se ele dissesse: olha, irmãos, né? Eu quero que vocês, agora eu vou ler o versículo. Eu quero que vocês não sejam mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Podemos ver neste versículo da palavra de Deus que nos tempos de Paulo já existia homens enganadores, né? Homens que diziam ser profetas, que diziam ser pessoas de Deus, pastores, mestres de Deus, pastores que falavam a verdade. Então aqui nós podemos ver que a palavra de Deus ela está nos exortando que tinha antigamente, né, pessoas que não estavam ali falando a verdade, né, na palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dar essa exortação. Então, Paulo ele está falando aqui, né, da exortação de possível enganadores da época. E também nós vamos ver essa passagem também aqui no livro de 1 Timóteo, né, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, vai falar assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos é os tempos de hoje, agora para o final dos tempos em que nós estamos vivendo, diz assim, que para os últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria mente. O que significa um homem de uma mente cauterizada? O que significa uma falsa doutrina? A palavra de Deus ela vai nos dizer uma pessoa de uma mente cauterizada é uma pessoa que ele quer fazer as suas próprias doutrinas, ou seja, deixam as regras bíblicas e fazem as suas próprias doutrinas. Vamos raciocinar. O que é um falso profeta? O que é um falso homem de Deus? O que é um oposto? Um oposto é justamente um oposto ao contrário, que fazem leis ou ensina totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina. As leis de Deus diz assim: não matarás, mas o oposto diz matarás. As leis de Deus diz assim: não ao aborto, mas as leis dos homens diz: façamos o aborto e matamos criança. A lei de Deus diz: não adulterarás, mas a lei dos homens diz: adulteram, se prostituem. A lei de Deus diz não ao divórcio, mas a lei dos homens diz: divorcia. Vocês têm direito, né? É por direito, é legal se divorciarem. A lei de Deus diz que todos os lésbicos e lésbicas e todos os homens que são transexuais, né, a lei de Deus diz que se esses homens morrerem nessas práticas sexuais, eles vão ser, né, infelizmente, eles vão ser ali lançados no lago de fogo, não vão ter salvação. Mas a lei dos homens dizem que eles podem se casar porque eles têm direito de ter uma família. Então, essas leis elas são opostas à lei de Deus. E um falso pastor, ele vai abraçar essas leis. Ele vai abraçar, né, esse movimento que está acontecendo no mundo, aonde tudo se pode fazer. Então, uma falsa apostasia, um falso apóstolo, uma doutrina apóstata, ela é a favor dessas coisas que eu acabei de falar. Ela abraça essas coisas que eu acabei de dizer. Ela é uma doutrina
oposta, ou seja, ao contrário, uma falsa doutrina diante das doutrinas do Senhor. Amém, irmãos? Mas por isso que Timóteo, né, na sua carta mas expressamente o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, as pessoas elas vão dar ouvido, elas vão deixar de ouvir a verdade e vão agora começar a ouvir as fábulas, elas vão começar agora a dar ali, elas vão se sentir prazerosas com as fábulas, com as mentiras, elas não vão mais querer a verdade, amém, irmãos? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios é essa doutrina que acabei de falar, uma doutrina apóstata, uma doutrina a qual Deus não aprova. Então, aí diz mais, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada, é aquela que você está fazendo erro e você, dali para frente, já diz que aquele erro se torna uma realidade. É justamente o que os nossos governantes querem fazer. Essas leis, elas já estão atuando, né? O casamento de homem com homem, o casamento de mulher com mulher. Antigamente era proibido as drogas, mas agora eles querem liberar as drogas. Então, isso aí, ela já está cauterizada, são pessoas que já têm a mente cauterizada, né? E uma das quais, dessas pessoas também, que está abraçando, né, essas leis também, né, é o Papa, né, da Igreja Católica. Não estou aqui criticando, nem quero, vamos dizer assim, mais mexer, mas essa é uma verdade, né? O Papa da Igreja Católica, ele está abraçando todas essas leis, ele está abraçando o casamento gay, né, de homem com homem. Ele diz que o homem com homem tem que ser uma família, é uma família porque Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor e ele abomina essas práticas. Amém? Mas vamos continuar. Então a Bíblia está falando aqui que nos últimos tempos haveria essas falsas pessoas, esses falsos profetas. E para provar isso, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, também vai falar sobre isso. Então Paulo, na verdade, ele está ali falando de coisas que estavam acontecendo e que hoje era para nós ficarmos espertos, para nós ficarmos crentes ligados. Ou seja, ele diz assim, olha, vocês não têm que ser mais como meninos levados por toda a roda de doutrina. É como que se ele estivesse dizendo, olha, vocês prestem atenção, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem todo movimento que se diz gospel, que se diz evangélico, é verdadeiro. Então vocês têm que prestar atenção, vocês têm que pedir discernimento de Deus, vocês têm que pedir discernimento de espírito, do que é certo e do que é verdadeiro. E nós temos que ficar ligados, porque temos, né, muitas coisas acontecendo nas igrejas hoje em dia, né? Infelizmente, eu fico até com meu coração partido, coração doído, mas infelizmente está acontecendo grandes coisas nas igrejas, aonde as pessoas, aonde os pastores, aonde os membros da igreja estão se apostatando de um modo que Jesus, misericórdia, né? Eu não estou aqui, quem sou eu para mim estar falando de igrejas, mas não é eu, é a palavra. Eu fico olhando para a Bíblia, eu presto atenção à luz da Bíblia e eu vejo que as coisas elas estão andando totalmente errada. Que a doutrina de Cristo é totalmente diferente da doutrina que estão fazendo hoje. Então, irmãos, para nós ficarmos ligados mais ainda, vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, vai surgir, cada tempo que vai se passando, cada dia que vai se passando, cada mês, cada ano, vai surgindo mais igrejas apóstatas, vai surgindo mais, olha, a vinda de Jesus Cristo vai ser marcada também pela falsa religião. A vinda de Jesus Cristo também vai ser marcada por um número enorme de igrejas. Um número enorme de igrejas, porque é isso que nós estamos lendo aqui. Estamos lendo que nos últimos dias,
vai abrir muitas igrejas, mas vai ter muito, vai ser um movimento grande, 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 que as pessoas vão dizer assim, nossa, que maravilha, né? Em todos os lugares, em todos os bairros, em todo canto, tem 2, 3 igrejas. Que bom, né? Que bom que todo mundo está virando evangélico. Mas como eu falei, nem tudo que reluz é ouro. Essa explosão de igrejas, de homens saindo, né? Muitas vezes brigam com o seu servo, com o seu senhor, com o seu pastor ali daquela igreja, ali já sai, já faz outra igreja, já sai dali já com raiva do irmão e já abre uma outra igreja. E isso aí não é legal, porque aquela pessoa, ela não está saindo dali sendo uma pessoa honesta, verdadeira, né, com o seu Senhor. Ele está saindo dali um servo mau, um servo infiel, só porque não gostou de uma doutrina ou de outra, sai da igreja e já abre outra. Então, ele já sai de lá, assim como Satanás saiu do céu, né? Ele se rebeliou contra Deus, né, e foi expulso de lá. Né? E todos que se rebeliam contra o seu pastor aqui na igreja também é como que se fosse Satanás se rebeliando contra a igreja. Na verdade, ele já sai de lá, já uma pessoa rebelde, e abre uma igreja e continua trabalhando como que se nada tivesse acontecido. E isso não pode. É por isso que nós temos que prestar atenção no que está acontecendo, porque a palavra de Deus ela vai dizer, né, no livro de Mateus aqui, capítulo 24, no versículo 11, ele diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Acorda, irmãos, acorda, porque muitos falsos profetas vão enganar. Né? E no versículo 24 de Mateus 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Olha que palavra é essa, sinais e prodígios. Ou seja, no final dos tempos vai aparecer homens de Deus que vão fazer milagres, que vão fazer sinais, que vão fazer as pessoas vomitar câncer, vomitar caroço, que vão fazer as pessoas muitas vezes até mesmo ser restaurada por alguma enfermidade que tem, e ali ela vai ser sarada, vai ser curada, porque é bíblico. Então, muitas vezes nós, né, eu mesmo há uns certos tempos atrás, aonde tinha uma igreja que estava tendo muita cura, eu estava lá no meio, porque eu dizia, não, Deus está lá no meio. Mas será que Deus está lá no meio mesmo? Será que Deus está lá no meio dessas igrejas, desses homens que muitas vezes se rebeldia contra os seus próprios pastores, contra as suas autoridades maiores, e já abre uma outra igreja? Será que Deus está lá no meio deles, no meio de uma igreja onde um homem de Deus foi rebelde e saiu por rebeldia e agora abriu a sua própria igreja? Será que Deus está lá nesse meio? Não, Deus não está nesse meio, porque se Deus estivesse nesse meio, a palavra de Deus ela ia falar ao contrário dos versículos que eu estou falando aqui. Que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos final, os últimos momentos que nós estamos vivendo aqui na terra, onde igrejas e mais igrejas iam ser abertas e estão sendo abertas, né? Ia e vai, e está acontecendo o que eu estou lendo aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Você que gosta de sinais, você que gosta, né, de igrejas fervorosas, né, que falam em línguas estranhas, aquele movimento todo, fique ligado, fique esperto, porque a palavra de Deus ela diz que essas pessoas dos últimos tempos vão fazer sinais e prodígio. Por isso que Paulo disse, para nós não ser como meninos, levado em toda a roda de doutrina. Ah, tem uma igreja lá que é muito boa, lá está tendo cura, lá a manifestação, o poder de Deus lá é grande, lá cai fogo do céu, né? Mas olha, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos eles vão fazer cair fogo do céu. Eles vão fazer cair fogo do céu, né? Vão fazer cair fogo do céu. E muitas pessoas que andam correndo atrás de bênção, de curas, vão ser enganadas. Porque ultimamente as pessoas elas estão indo para a igreja, elas não vão atrás de Deus, elas não vão dar o melhor delas para Deus, elas não vão para a igreja para cultuar a Deus, para glorificar a Deus. Elas não saem de casa com a intenção de dizer, hoje eu estou indo para a igreja, meu Senhor, para te louvar,
para te adorar, para me dar o meu melhor para o Senhor. Não, as pessoas estão saindo de casa porque elas querem um carro novo, porque elas querem uma casa nova, porque elas querem um casamento restaurado, porque elas querem saúde. É como que se Deus fosse ali, né, o provedorzinho. Na verdade, em vez de a pessoa sair de casa ali para adorar e louvar, né, em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, é como que se a pessoa já saísse de casa para nós chegar na igreja e ser adorado por Deus. Porque Deus olha para nós e diz: olha lá o coitadinho do meu filho. Ah, mas eu vou ajudar ele. Muitas vezes o cabra já vai para a igreja cheio de pecado, todo errado, muitas vezes nem sequer pede perdão a Deus, nem em casa e nem lá na igreja. Chega lá e fica lá e quer receber. Não é assim que se adora a Deus. Não é assim que se busca a Deus. Não é assim que a Bíblia ensina a buscar a Deus. Nós temos que ir para a igreja para louvar e adorar. Já saí de casa com esse intuito de adorar a Deus, não somente receber. A palavra de Deus ela vai dizer assim, né? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, né, o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a glória de Deus, a sabedoria de Deus. Buscar em primeiro lugar significa adorar a Deus em primeiro lugar. Adorar a Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas possam ser acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Que essa mensagem fique no coração dos irmãos, que esse alerta de Deus fique no nosso coração, que você a partir de agora tenha uma visão diferente ao entrar numa igreja, quando você vê homens pregando a palavra, vê se ele está pregando de acordo com a Bíblia. Abra sua Bíblia no momento da pregação e veja se tudo que ele está falando ali é a verdade, está de acordo com a palavra de Deus, porque se não tiver, é falso. Se não tiver, é um apóstata. Irmãos, fique com essa palavra, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quero orar só pelos irmãos, para nós fecharmos a palavra do Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, graça e misericórdia a todos que ouvirem, Senhor Deus, este vídeo, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor dê iluminação, instrução, que abra, Senhor Deus, o coração de cada um e a mente para que a palavra do Senhor alcance as vossas almas, alcance as vossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E sendo assim, que todos sejam libertos pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.